digo, a gente vai ser duro, nós vamos cumprir a lei, fazer cumprir a lei, seja feita a justiça, mas sem perder a serenidade. Então houve uma informação no rádio de uma pessoa na rua dando tiro pra cima e dando tiro pra tudo que é lugar. E aí naquele momento eu senti algo diferente. Eu falei, rapaz, vimos um cenário muito caótico, as coisas destruídas e tal, e uma pessoa sentada ali no sofá, e o outro que éramos cristãos, que somos cristãos, né? Mas naquele momento, quando a gente começou a conversar com a pessoa, a gente viu que não era meio que a pessoa falando. Tava tudo quebrado e ele não tinha nenhuma ferida. Dou a voz totalmente. E aí queria partir pra cima da gente. E naquele momento nós baixamos nossas armas, nossos fuzis e levantamos as nossas mãos. Já isso bem claro. Porque nós precisamos de estar em paz para enfrentar as guerras. Olá, eu sou Scarlett Porto e esse é o WBM Cash. Aqui nós vamos falar de missões e trabalho. Como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, exercendo autoridade e governo através dos missionários corporativos. A WBM ela visa ajudar empresas e negócios a crescerem dentro dos princípios e valores que fazem parte da cultura do céu, a cultura do reino. E hoje nós entendemos que, mais do que ajudar empresas e negócios, nós precisamos trazer uma consciência à Igreja de Cristo sobre como ver o propósito de missões no ambiente de trabalho, como expressão de quem nós somos. Nossa missão é formar missionários corporativos, que vão deter de competências técnicas, comportamentais e espirituais, para com relevância e autoridade entregar a palavra de Deus de forma estratégica no seu ambiente de trabalho. E falando nisso, já está disponível na nossa plataforma WBM Academy o curso Identidade e Propósito. Esse pode ser o seu primeiro passo para entender o seu lugar no mundo. Clique no link que estará na descrição abaixo e acesse a nossa plataforma agora mesmo. E vamos lá para o próximo episódio. Começando mais esse podcast, WBM Cash, com figuras ilustres aqui. Hoje, como co-host, Henrique Magno. Dá o seu oi aí pra galera, Henrique. E aí, galera? Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer ter você aqui, Henrique. E hoje com o nosso amigo, capitão da Polícia Militar da Bahia, Carlinhos Pessoa. Nosso amigo mesmo do coração. Bom ter você aqui. Prazer, Carlinhos. Bom demais, prazer. É uma honra estar aqui com vocês nessa conversa. É sempre um tempo oportuno para a gente conversar, dar risadas, né? E trazer um pouco da nossa história aí para que as pessoas conheçam, e é muito importante. Muito bom. Hoje o tema do nosso podcast hoje vai ser sobre liderança de alta performance. Então a gente trouxe Carlinhos aqui com toda a experiência, você vai conhecer um pouco mais da história dele. E a ideia é a gente entender como ser um bom liderado para se tornar um líder de alta responsabilidade, né? Então hoje esse é o nosso objetivo que a gente vai trazer aqui. Então fica até o final com a gente, você vai entender um pouco dessa história e as características, né? O que diferencia uma liderança comum de uma liderança de alta performance, uma liderança de alta responsabilidade. E é isso aí, Carlinhos. Pra gente começar, eu queria saber, a princípio, como você tomou essa decisão, né? Entrar nessa carreira de polícia militar é algo que dá medo. É verdade. No começo, na verdade, isso aí é a história lá com meus 12, 13 anos, quando eu já tinha algumas pessoas da família, né, que tinham entrado nessa carreira militar, e aquilo sempre me chamou a atenção. Então eu fui aos poucos, né, entendendo que aquilo era realmente um chamado, né? Já estava ali na igreja e entendia muito essa coisa sempre por sede de justiça, né? Então, vendo os meus primos já entrando, os primos mais velhos entrando nas Forças Armadas, eu me interessei por entrar nas Forças Armadas. E aí, na verdade, eu comecei minha carreira no Exército, né? Com 18 anos, já entrei no Exército e ali fiquei durante 6 anos. E nesse tempo eu fui buscando o crescimento profissional. E aí passei, né, na carreira para oficial da Polícia Militar, né? E hoje sou capitão da Polícia Militar aqui da Bahia. Então já estou aí próximo aí dos quase 20 anos de carreira, né? Então uma história que começou bem lá atrás, realmente um sonho que se tornou realidade. Uau, eu tive em alguns momentos vendo você receber condecorações. Verdade. Privilégio Você nosso. teve lá na minha formatura, né? E eu queria saber como uma pessoa, um garoto de 18 anos, dentro desse universo, como é o coração? Então, o processo é um processo muito duro, né? Eu confesso a vocês que hoje, olhando para trás, eu vejo que assim, o processo para você se tornar um militar,
ele é um processo duro, são treinamentos difíceis, né? Mas que aos poucos vai moldando você. Mas assim, eu no primeiro treinamento, mesmo com toda a dureza, e aquele sofrimento mesmo que acontece, que você precisa, é como a gente fala muito, que todos esses treinamentos são forjas, né? Você vai sendo forjado e a forja você tem que passar pelo fogo. Ou seja, você vai tomar martelada e vai ser passado no fogo para poder se tornar uma pessoa melhor. Então, para você se tornar um militar, você tem que passar pela forja. A gente sempre fala isso. Então, esse processo foi um processo duro, mas no primeiro momento eu disse, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aquilo ali foi crescendo no meu coração e realmente a gente vai buscando os treinamentos, buscando as especializações. A estrutura militar é uma estrutura hierarquizada, né? A hierarquia, a disciplina são as bases, né? São os pilares das estruturas militares, sejam uma estrutura do Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar. Então, nessa estrutura, eu fui entendendo como era para crescer nessa estrutura e ali fui me dedicando, me aprimorando, estudando, passando pelos cursos, pelas especializações, para que pudesse chegar, né, hoje como eu estou já na função de capitão, né? Então, é um caminhar ali, mas com um coração com muita alegria, né? Entendendo que aquilo realmente era um chamado para minha vida e que realmente aquilo ali era uma coisa que ardia, fazia arder meu coração. Né? Eu me encontrei muito cedo com isso, desde os 15, 16 anos. Então, quando eu entrei com 18 anos, eu disse, não, é isso aqui que eu quero e vou seguir para minha vida. E o interessante ouvir Carlinhos falar isso, porque, vamos dizer assim, no ambiente corporativo a gente tem algumas coisas que são semelhantes, né, como você está dizendo no seu discurso, só que elas acontecem, eu diria, de modo inverso, né? Muitas das empresas, elas contratam por quesitos técnicos, né, e acabam muitas das vezes tendo que desmobilizar ou perder essa pessoa por questões comportamentais. E pelo que eu entendi, entre 12 e 15 anos ali, você já tinha comportamentos, na verdade, que te levaram a tomar a decisão para escolher essa carreira. E as habilidades, vamos dizer assim, técnicas, elas foram adquiridas ao longo do tempo. Perfeito. Porque para você sair de um liderado, para se tornar um líder, obviamente você tem que começar a se qualificar, buscar competências técnicas, que você talvez não tenha entrado com elas na academia, nas Forças Armadas, né, no Exército. Então isso é interessante. Vamos dizer assim, ele fez um caminho não que contrário, mas ele preencheu os dois requisitos, só que de maneira inversa. Isso é interessante. Você fala sobre isso. Foi importante para você essa questão da sua família? Você acha que o seu contexto familiar, eu não conheço, né, a sua história da sua igreja, isso te apoiou a, com 18 anos, já ter essa maturidade, esse entendimento do tipo assim, o sofrimento faz parte do crescimento, né? Porque você podia desistir, você podia simplesmente, na primeira adversidade lá, falar, tô fora, na primeira disciplina que foi exigida de você, talvez você poderia. Como é que foi esse preparo? Como é que você percebeu? O que você tinha, Carlinhos? Porque eu acredito que... eu lembro que na minha faculdade mesmo, quando eu entrei, 30% já desiste assim, no primeiro semestre. Você vai ver em qualquer profissão, isso é normal acontecer. Né? A gente vai enfrentando as dificuldades e a gente vai abandonando. Na sua carreira, ela é ainda mais difícil. Ela te exige ainda muito mais. Porque te exige fisicamente, emocionalmente, você fica distante da sua família. Qual foi a base que você teve, cara, pra... Então, eu sempre, quando as pessoas fazem essa pergunta, uma pergunta muito interessante, passa um filme na minha cabeça em relação a 3 pilares importantíssimos que eu tive na minha vida nesse sentido. A minha mãe, né, que é uma pessoa muito batalhadora, sempre foi um exemplo para mim de resiliência, né? Depois de um tempo eu fui entender realmente o significado dessa palavra, né, de ser resiliente, né, que seja suportar o processo, suportar as dificuldades, né? A igreja, porque eu tive bons líderes, né? Vamos dizer assim, naquele tempo já a liderança dos adolescentes, ela trazia sempre os desafios, né? Buscando sempre o melhor da gente, sempre buscando que nós fôssemos melhores naquilo que a gente se propõe a fazer. Sim. Então, sempre participávamos das coisas da igreja, então aquilo foi um ambiente que me trouxe essa coisa da espiritualidade, da coisa de acreditar em Deus, né? Acreditar no processo, né? Principalmente com as histórias da Bíblia, enfim, e mostrando que a gente precisava suportar o processo para chegar nos nossos objetivos, não é? E o terceiro,
que não é dentro dessa tríade aqui, que seriam os esportes. Então, desde cedo, eu comecei a nadar com 9, 10 anos e logo pouco tempo minha mãe me colocou nas competições. Então, aquilo me fez ser uma pessoa altamente disciplinada, porque eu precisava treinar para competir e, claro, a gente vai competir, a gente quer ganhar. Então, aquilo fazia também eu entender que o processo para se chegar a bons resultados tinha que passar por treinamento, tinha que passar por um processo de disciplina. Então, minha mãe me ensinou muito isso, né? E aí, esses 3 pilares aí foram extremamente importantes, porque literalmente aquilo que você fala, quando eu entrei no exército com 18 anos, eu via colegas meus, amigos, chorando em determinados momentos de treinamento. E eu olhava aquilo ali e pra mim tava tranquilo. Tipo assim, porque já tinha passado por alguns processos de dizer assim, ó, você precisa aprender a suportar o processo. Vai doer, mas vai ser bom. Nossa. Eu não digo nem que você passou pela porta estreita, você passou pelo basculhante, velho. Você foi apertando ali. Porque realmente, no primeiro treinamento, minha mãe disse que eu cheguei em casa com a mochila cheia de roupa suja, de lama ainda. Eu tomei tanto banho e ainda tava cheio de lama, pra você ter uma ideia. E ela disse que eu cheguei em casa, eu deitei no sofá e dormi, só acordei no outro dia. Então, assim, ela pegou minhas coisas pra lavar e, tipo assim, ficou com tanta pena que deixou lá no sofá dormindo, porque de tantos dias que eu tinha passado acordado em treinamento. E é maravilhoso porque fica muito claro. Você foi trabalhar a questão da disciplina no seu corpo físico, Isso. nas suas emoções, com o exemplo da sua mãe, questão de resiliência e etc e tal. Isso é um combo. E na questão espiritual. Então, você teve uma liderança que trouxe o melhor de você, né? Para que você conseguisse. E aí, você com 18 anos entra no exército. E aos 21, aonde você tá? Conta pra gente. Então, e aos 21 eu já estava combatendo numa guerra, né? Eu fui pro Haiti em 2006, onde o país tinha passado por uma guerra civil, né? Eu fiz parte do 5º contingente, então aqueles primeiros contingentes que chegaram ali no Haiti, junto com mais de 20 países, né? Então nós operamos ali para pacificar o país, né? Então, o país tinha passado por uma guerra civil, a ONU tinha, né, assumido o país em 2004, e em 2006 eu já estava no Haiti com 21 anos, comandando, liderando a equipe e operando nas ruas do Haiti para trazer essa paz, né, para pacificar. O país tinha sido basicamente ficado sem polícia, sem estrutura de segurança pública, sem estrutura militar, né, algumas pequenas bases ali. Então, a ONU basicamente tomava conta do país e com 21 anos eu já fui aí com esse desafio, né? Antes, para você ter uma ideia, eu passei 6 meses de treinamento e cursos e 6 meses e meio de operações todos os dias dentro das cidades, operando para poder ali manter a segurança naquele país que passava por um momento de guerra civil. Caramba, desafiador, viu? De fato, só aprende a nadar nadando, né? Ou seja, a teoria foi boa, 6 meses ali, mas logo depois já caiu para dentro para poder assumir esse desafio com 21 anos. Assim, eu tava conversando ontem com um jovem, né? E muitas vezes a gente tem que tomar a decisão da nossa vida aos 18 anos. Escolher a faculdade, escolher o curso, escolher a carreira, né, militar. E aí, imagina, com os 21, ou seja, 3 anos depois ali, você, de fato, tem muitas vidas confiadas a você, porque uma guerra não é algo comum, né? E de fato a gente precisa ter uma base muito forte, uma estrutura muito forte, né? Uma orientação também espiritual muito forte, porque assim, é o Senhor mesmo que acho que foi contigo em todo o tempo, né? Exato. A gente vê exemplos hoje na palavra sobre isso, né? Esteve comigo, o Senhor esteve com ele, o Senhor esteve com ele. Então assim, vendo tudo isso, é algo que de fato se concretiza. Aqueles nossos personagens da fé, a gente vê um personagem aqui Verdade. também, e vamos assim, em carne e osso, né? Eu tava pensando, né? Eu fico imaginando. Eu lembro muito das cenas do Haiti e eu lembro muito daquilo. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, onde eu fiz escola, e na minha classe tinha muitas pessoas da Haiti, sabe? Então eu vi um pouquinho da realidade de alguém que é um refugiado e que tá num país de oportunidades, mas há uma tristeza tão grande, é algo tão difícil de lidar por conta das memórias e da vida que teve, né? E que não necessariamente consegue, cara, buscar forças para aproveitar as oportunidades que existem, porque o seu passado foi muito ferido. E o que eu tenho pensado aqui? A gente, sempre quando a gente vê polícia, né, a gente tem uma visão talvez muito distorcida por conta do que a mídia passa pra gente, né? E a gente vê os filmes, e a gente gosta daquelas cenas de guerras, e a gente entende que é sobre guerra, é sobre violência. Mas, na verdade, o grande objetivo, fala um pouquinho mais pra gente sobre, é trazer a paz.
Então, quais são os atributos de Deus dentro da sua profissão, dentro daquilo que você faz, que manifesta o reino de Deus? E como você viveu isso no Haiti? Perfeito. Há pouco tempo, alguns dias, eu tive com algumas crianças, né? E isso me encantou demais, porque crianças de 7 a 10 anos, e tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, e foi justamente isso que eu falei, porque nós temos muito essa cultura da guerra, de estar falando sobre a guerra, mas justamente quando eu trouxe esse assunto para eles, eles se espantaram, que eu falei assim, olha, vocês já me perguntaram quantas situações de conflito eu já entrei, mas vocês já perguntaram quantas pessoas eu já salvei, vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Em quantas situações que eu pude pacificar, e aí eu fui explicar um pouco para eles do Haiti, e justamente o papel de nós, policiais e, enfim, servidores da área de segurança pública ou militares, é de trazer a paz. Eu acho que o foco principal da gente sempre é esse. Os conflitos, eles acontecem, as guerras e as desinteligências, enfim, principalmente no conflito urbano, né, diário, ele acontece, a violência, mas a polícia está ali para trazer a paz, para trazer a tranquilidade para o cidadão. Inclusive, um dos princípios do nosso trabalho é justamente isso, é de trazer manutenção da ordem pública. Manter a Né? ordem. Então, as pessoas muitas vezes só olham a questão da gente como policial, da questão do policiamento ostensivo, mas o policiamento ostensivo, ele é justamente realizado no dia a dia para manutenção dessa ordem pública, para que as coisas estejam no lugar, no devido lugar, para que o cidadão possa ter tranquilidade de sair para trabalhar, das pessoas irem para suas escolas, né? Então, no Haiti, justamente era isso. O papel da missão de paz da ONU justamente é esse. O nome é esse, missão de paz. Trazer paz e segurança para que os cidadãos possam ter uma vida tranquila, né? Que eles possam desempenhar ali as suas funções no seu dia a dia de forma que a paz social reine realmente. E isso eu vejo muito a palavra da Bíblia, que eu sempre falo que é o seguinte, eu sempre falo para minha esposa que quando eu sempre vou tomar uma decisão, eu sempre procuro e peço a Deus que Deus me dê paz no meu coração, né? Que a paz que excede todo o entendimento possa realmente estar ali permeando na minha mente e no meu coração. Então eu acredito muito que nosso papel como cristão e como policiais ou militares que integram as missões de paz é realmente trazer essa paz para as pessoas, principalmente pautada naquilo que nós acreditamos, nossos princípios cristãos, né? Para você ter uma ideia, na ONU, a gente quando vai trabalhar, a gente não pode estar falando muito, por exemplo, não pode estar compartilhando essa coisa da fé, mas as pessoas, através do nosso trabalho no dia a dia, elas percebem que há uma diferença no nosso tratar, do tratar das coisas, porque muitas vezes as pessoas, a gente tem que ter um olhar que nossos comportamentos devem expressar o reino de Deus, as nossas atitudes devem expressar o amor de Deus, muito mais do que aquilo que nós falamos. Então é o nosso dia a dia ali, como operadores, né, seja na área de segurança pública, num dia a dia de trabalho ou numa missão de paz, nossas atitudes, as pessoas têm que perceber algo diferente. Então aquilo sempre estava perto do meu coração. E foi interessante, você falou que quando eu fui para o Haiti com 21 anos, a palavra que mais tinha no meu coração, e eu falava para Deus todo momento, eu dizia, Deus, onde eu colocar o meu pé, que tu estejas ali comigo. Porque eu sei que não vai ser fácil. Como não foi, né? Foram momentos difíceis nos primeiros dias ali de operação. Nossa, meu coração era muito apertado, porque você passa por situações onde você realmente vai ser testado. Opressão, né? Exatamente, você vai ser testado. Então aquilo fazia com que o meu coração o tempo todo dissesse, Deus, esteja comigo, que o Espírito Santo de Deus esteja comigo, para onde eu for, tu estejas comigo e eu posso fazer um bom trabalho. Que a gente tem que realmente, nesses momentos, fazer a nossa parte e confiar em Deus para que Ele esteja nos guiando aí no dia a dia. Maravilha. A visão, Carlinhos, da WBM é exatamente isso. Preparar a pessoa para que ela entenda biblicamente como a nossa fé muda a nossa vida de forma integral e ela precisa ser uma manifestação dentro do nosso ambiente de trabalho, seja ele qualquer um. E no ambiente que você está, ele é ainda mais difícil fazer isso, né? E eu acredito que você tem que lidar com muitas coisas e você imagina que tem duas pessoas, né? Duas figuras. Tem o Carlinhos, ele é um cristão, ele tem não apenas uma missão a cumprir dentro do seu trabalho, mas ele carrega a missão de Deus dentro do seu trabalho, e tem uma pessoa comum, que tá ali, é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, e ele precisa exercer. Qual que você sente? Qual é a diferença, por exemplo, até da intenção do coração mesmo, no resultado de um trabalho desse? Qual é a diferença que você precisa
que fica mais evidente para quem está com você e que, no caso, até, por exemplo, você está numa situação de carnaval, você está numa situação de rua. Como isso fica evidente? A diferença no comportamento, sabe? Na ação mesmo. Então, eu gosto sempre de trazer exemplos e vou contar um exemplo, né? Eu sou especialista na área de crime contra instituições financeiras, né? Então, assaltos a bancos, né? Que é uma realidade, principalmente no Brasil, né? Nos dias de hoje. Então, já aconteceu alguns momentos, e uma dessas prisões que nós realizamos de uma operação que nós prendemos uma grande quadrilha, né? De assaltantes, e foi muito interessante porque depois de aí é que eu falo sobre ter um comportamento diferente, né? Depois de todo o processo, os advogados chegaram para mim no final, né, depois que já estava feita toda a prisão, e eu toda com aquela preocupação com a integridade física do preso, com os pertences do preso, com os pertences do banco que tinham sido subtraídos, sempre seguindo um protocolo, sempre seguindo ali o beabá que manda, mas também com muita tranquilidade, com muita serenidade. É o que eu falo sempre, ser duro, mas não perder a serenidade, né? Digo, a gente vai ser duro, nós vamos cumprir a lei, fazer cumprir a lei, seja feita a justiça, mas sem perder a serenidade, não é? Cumprindo tudo os pré-requisitos, né, para que a prisão seja legal. Então, no final, os advogados chegaram para mim, olhou para mim e fez assim: o senhor é uma pessoa diferente. É a primeira vez que eu vou para uma prisão assim, e eu tô aqui defendendo os presos, mas eu tô encantado com o comportamento do senhor. Os três advogados falando isso para mim. E naquele momento eu percebi que aquilo era um reflexo da minha vida diária com Deus, do meu contato com Deus. Exalar o Né? perfume de Cristo. Exatamente, porque eles viram que eu estava cumprindo tudo aquilo ali que tinha que ser cumprido pela lei, mas em momento algum eu desfiz de ninguém, xinguei ou destratei. Pelo contrário, tratei como deveria ser tratado e simplesmente, né, com ali, vamos dizer assim, paciência, com sabedoria, com tranquilidade, serenidade, para que fosse cumprido. Então, assim, esse foi um dos grandes exemplos que já aconteceu. E um outro segundo exemplo, que uma certa feita aqui, até na cidade de Camaçari, em operações, né? Então, houve uma situação de uma informação no rádio, né? A gente trabalha com rádio, então um alerta geral que tinha uma pessoa na rua dando tiro para cima, dando tiro para tudo que é lugar. E nós fomos naquela situação e eu falei, rapaz, a rua é aqui próximo, vamos lá. E quando nós chegamos, várias viaturas foram chegando. E aí, naquele momento, eu senti algo diferente. Eu falei, rapaz, essa ocorrência aqui tem uma coisa diferente. E na minha guarnição tinha mais 2 cristãos, né? Então, nós, quando chegamos, que olhamos aquele cenário, vimos um cenário muito caótico, as coisas destruídas e tal, e uma pessoa sentada ali no sofá. E aquilo já foi me arrepiando, eu já olhei assim, eu falei, rapaz, tem alguma coisa estranha. E aí a gente começou a conversar com aquela pessoa, pegamos a arma dele, identificamos que era um policial em surto, mas aí a gente percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então nós, naquele momento, outras pessoas foram chegando, os policiais, e meio que todo mundo foi ficando sem entender. Mas aí eu e o outro, que éramos cristãos, que somos cristãos, né? Então naquele momento ali já entendemos, rapaz, tem alguma coisa diferente nisso aqui. E tem pessoas que acreditam, tem outras que não, enfim, né? É de cada um. Mas naquele momento, quando a gente começou a conversar com a pessoa, a gente viu que não era meio que a pessoa falando. E nós achamos e continuamos a achar estranho, porque aquele momento estava tudo quebrado e ele não tinha nenhuma ferida. E a gente fez, rapaz, uma coisa estranha. E aí quando nós começamos a verbalizar com ele, no mesmo momento ele mudou a voz totalmente e aí queria partir para cima da gente. E naquele momento nós baixamos nossas armas, nossos fuzis e levantamos as nossas mãos para orar por ele, e ele foi voltando e sentou no sofá, e aquilo marcou muito a minha carreira, porque eu e outro rapaz, o outro policial que trabalha comigo, naquele momento, nós baixamos literalmente, os outros policiais que sentaram, não, é porque nós baixamos nossas armas, levantamos nossas mãos e começamos a orar. Ele sentou, começou ali a se estribuchar, e do nada ele acordou assim e fez, o que é que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Olhou assim, poxa, tantos policiais na minha casa, o que foi acontecer? Meus irmãos, porque ele era policial. O que é que aconteceu? Então, assim, naquele momento aí eu chamei o pai dele, pegamos ele ali e tal, cuidamos naquele momento, pedimos para trazer uma água, pedimos para trazer uma pessoa para cuidar das coisas da casa dele, pegamos a arma, entregamos a guarnição que era do batalhão dele, e naquele momento nós percebemos que havia muito mais do que uma batalha, uma violência naquele momento, existia uma batalha espiritual naquele momento, né? Então foi um dos casos que marcou muito minha carreira, que nós
eu sempre trago esse exemplo, que nós passamos por isso, e naquele momento eu percebi que ser cristão também era enfrentar uma guerra, né? Então não era somente uma questão física. Isso é fantástico, porque de fato o nosso propósito é refletir a luz de Cristo aonde a gente estiver. E todo instante. É tipo assim, eu não visto a minha capa de crente e agora eu vou fazer as atitudes de crente. Vou ser um cristão. Numa obra vou ser social, né? numa Num obra momento social, específico, num momento num culto. específico. Tiro depois e agora eu vou para minha rotina convencional do meu trabalho secular. Ou seja, nada de errado com as profissões, nada do tipo. Mas assim, a todo instante nós somos cristãos e profissionais. Exatamente. Isso a gente não consegue desassociar, né? Então isso é interessante você falar. E o mais importante em tudo isso é ver acontecer aquilo que o Senhor fala na palavra, a autoridade que Ele nos dá na terra, nos céus, ou seja, você é autoridade por conta de você ser capitão e você é uma autoridade, principalmente como cristão. Porque naquele momento ali você não precisava ser capitão da polícia. Perfeito. Naquele momento você precisava ter uma autoridade espiritual. Exato. Porque se você não tivesse uma autoridade espiritual, certamente aquilo ali não teria sido resolvido dessa forma que foi resolvido. Poderia ter acontecido uma tragédia, né? Poderia ter acontecido uma tragédia. E é incrível isso, porque a Bíblia, ela não esconde sobre isso, né? Na verdade, ela tá querendo o tempo todo falar, olha, o invisível, ele é mais real do que aquilo que você vê. Então, nós estamos constantemente, a todo tempo, debaixo de uma batalha espiritual. Está acontecendo agora. E a Bíblia, ela fala, inclusive, do tipo assim, ela não fala só para pessoa especializada. Ela fala, todo cristão deve se vestir da armadura de Cristo. Então, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, couraça da justiça, as botas do evangelho, a espada da palavra, o escudo da fé. Como a gente usa essa analogia, Carlinhos, linkando com a sua profissão. Como é que você já deu um exemplo aqui maravilhoso sobre isso, mas pra gente que não tá na sua área, como é que essa realidade pra você, com certeza ela é muito mais óbvia pra mim, que talvez fico imaginando, né? Lá na IBD a gente vê um soldadinho e com a armadura, mas se a gente entendesse que de fato eu preciso acordar e colocar a minha armadura e daquilo que Deus me dá pra sair, pra enfrentar o meu dia, a gente estaria muito mais sensível, a gente estaria muito mais proativo em ajudar pessoas. Porque Cristo, quando ele nos dá uma missão de pregar o evangelho, ele fala, eu coloco sobre vocês autoridade para expulsar demônios, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Então isso está sobre toda a igreja de Cristo. Mas eu acredito que muito pouco dela entende essa autoridade. E uma coisa que eu acho maravilhosa é quando Isaías ele profetiza sobre Jesus. Ele é o príncipe da paz, mas ele é o general de guerra. Ele é o Deus Todo-Poderoso que vai à frente das batalhas. Como é que você pode trazer pra gente essa realidade a ponto da gente, sabe, entender que nós estamos mesmo nisso? Ainda que seja aqui. Aqui tá acontecendo uma batalha espiritual agora. Na minha casa tá acontecendo. Como é que eu uso de habilidades? Como é que eu me treino em habilidades para conseguir exportar isso? Porque eu imagino que você é o tempo todo forçado a agir pela emoção, mas você tem que ser um homem espiritual. Porque numa situação dessa, pessoas estão provocando você. E a raiva é a primeira, a raiva, essa justiça nossa em querer consertar as coisas e fazer a força com que as coisas se coloquem no lugar certo. Mas como cristãos, a gente tem uma outra visão, a gente tem um outro entendimento, a gente ora mais, a gente usa outros tipos de palavra. Como é que isso para a pessoa normal, pra gente que tá vivendo uma vida mais comum, a gente não tá carregando uma arma, né? Física, como é que isso pode ser mais real para nossa vida? Como é que a gente pode ter mais essa clareza? Então, eu sempre falo isso, que o nosso dia a dia, ele é sempre desafiador, não é? Nós acordamos e temos nossos afazeres, e eu converso isso muito com a Aninha, que é a minha esposa, né? Justamente que essa minha realidade do dia a dia de trabalho justamente fica acabando, de certa forma, sendo mais fácil o dia a dia para que eu lide com essas coisas dessa maneira. Eu sempre falo para ela que é o seguinte, a gente tem que pensar que cada dia é um presente para nós, né? Mas que nós temos as nossas tarefas diárias, nós temos missões a cumprir, vamos pensar assim, né? Então, no dia a dia,
quanto mais nós estamos no altar do Senhor, quanto mais nós estamos próximo de Deus, eu acredito que essa busca por Deus nos traz essa tranquilidade e nos traz essa paz para que possamos enfrentar as coisas no dia a dia, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar isso bem claro, porque nós precisamos de estar em paz para enfrentar as guerras. Uau. Então, eu sempre falo isso pra Aninha. Quando a Aninha às vezes tá, um pouco agitada, eu falo pra ela assim, ó, se você não tiver em paz, você não vai conseguir resolver os outros problemas. Então, eu acredito que para as pessoas que não vivem essa realidade de guerra, de conflito, de, né, estar sempre pronto, eu sempre falo pra Aninha, trabalhe na sua mente e no seu coração. Você precisa estar em paz para poder resolver os outros problemas. Que durante o dia nós teremos problemas, nós teremos contas para pagar, nós teremos coisas para resolver, nós teremos a casa para arrumar, nós teremos o chefe ali que muitas vezes vai nos cobrar certas situações que nós precisamos fazer as devidas entregas. Então, o principal é você trabalhar a sua mente e o seu coração. E como é que eu trabalho isso? Buscando a Deus, né? Acordando no seu dia ali de manhã, antes de fazer qualquer coisa, estar ali. Pô, eu tenho um bocado de coisa para fazer, mas qual é o principal? Eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar essa paz para que eu possa enfrentar as coisas no meu dia a dia, né? Então, esse é um caminho. E eu acredito que essa disciplina do seu dia a dia vai te trazer as outras coisas. Porque não adianta a gente pensar assim, eu vou botar meu escudo, não vou pegar a minha espada, eu vou, não sei o que lá, e você não estiver em paz. Porque a primeira coisa quando eu penso de uma guerra, eu penso que é o seguinte, você tem que se preparar. Mas para você se preparar, você precisa ter a serenidade. Porque como é que você vai resolver os problemas se você não consegue resolver os problemas dos outros, se você não consegue resolver os seus? Então, essa paz que excede todo o entendimento tem que estar presente no seu coração dia a dia. Para depois disso, você buscar as outras habilidades justamente de ter o conhecimento da palavra, ter a busca ali por Deus, as orações, para que o seu dia a dia, à medida que você for fazendo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar todas essas outras coisas, capacete, espada, para poder fazer as outras coisas. Por isso que eu volto lá no começo do meu treinamento. No meu treinamento, no começo, aquilo que você falou, realmente, antes eu não entendia, hoje eu entendo. Por que você tem que ser humilhado? Por que você tem que aprender a dividir? Por que você tem que aprender a lidar com o sofrimento? Para que você, quando você passa por isso, você se entende melhor como pessoa. Eu vou falar mais uma vez do treinamento militar. Você entende que os seus limites começam, inclusive, a serem quebrados, né? E naturalmente, isso é fato, naturalmente você passa a ser uma pessoa melhor. Uhum. Você passa a ser uma pessoa mais em paz. Então, quando eu durmo na lama, eu passo a dar valor ao chão limpo da minha casa. Quando eu passo a ter restrição alimentar e de água, eu passo a dar importância àquilo. Então, quando você se torna uma pessoa melhor, você consegue buscar os outros atributos para poder enfrentar essa guerra no dia a dia, né? Então, o que você falou, eu iria pelo começo, né? No sentido de dizer assim, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa ter paz no coração para depois você entender como você vai enfrentar essas guerras no seu dia a dia. Isso é interessante porque, de fato, é o caminho que você percorre de liderado até assumir efetivamente uma posição de liderança. Exato. Porque a partir do momento que você não entende o seu papel como liderado, você não respeita hierarquia, você não quer se desenvolver, você não quer buscar um crescimento, um desenvolvimento, inevitavelmente, vamos dizer assim, te fecha uma possibilidade de você começar a liderar outras pessoas. Ou seja, como é que você vai liderar se você, de fato, não está preparado nem para ser um liderado? Eu brinco sempre dizendo, você só aprende a ser um bom motorista quando você é pedestre. Então, o cara só dirige bem por conta disso, né? O cara sabe andar na rua diferente, ele porque, de fato, ele agora, ele tem a posição agora do motorista. Ele fala, rapaz, eu não vou mais andar desse jeito, porque eu sei que isso pode me gerar uma atitude de risco. Então, quando você começa a fazer esse caminho, ele acaba para alguns sendo natural e para alguns precisa ser empurrado, né? Para você eu entendi que foi muito natural isso. Com 12, 13, 14, 15, 18 anos a decisão já estava tomada, né? Alguns não, alguns vão sendo forçados ali ao longo do tempo a assumir isso, né? Então...
Eu acho muito importante a gente trazer isso agora na nossa conversa, né? Porque é o sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas almejam ao cargo de liderança. E elas veem, né, a pessoa ali naquele momento, mas ela não vê os bastidores, entendeu? Ela não sabe qual o processo daquilo, da pessoa ter chegado, o quanto que ela foi... teve que ser exposta, o quanto que ela teve que ser vulnerável, o quanto que ela teve que enfrentar um medo de receber uma responsabilidade grande e saber que talvez não tenha capacidade e ainda assim não negar aquilo. Então, dentro da sua trajetória também, Carlinhos, a gente vê muito isso. Um cara que passou por várias situações e hoje tem um cargo de confiança, hoje tem um cargo importante, faz coisas de responsabilidade extrema. Como é que você pode nos ensinar hoje de forma prática? Você já tem sido bem prático e isso está sendo maravilhoso, porque essa é a nossa intenção aqui de ensino mesmo. Essa trajetória, como ser um bom liderado para que a gente possa se tornar um bom líder. Então, sobre esse tema eu acho muito interessante, porque como eu servi o exército e o meu comandante sempre falava o seguinte, ó, você vai ser um líder, então você tem que aprender a obedecer. Então, uma das primeiras coisas que eles falam é sobre obediência. Aprender a obedecer. Porque se você não aprender a obedecer, como é que você vai aprender a liderar? Como é que você vai ser um bom líder? Né? Porque na estrutura militar, isso é muito latente, porque a estrutura militar ela é baseada na hierarquia e na disciplina. Então vai ter sempre alguém acima de você mandando e você vai ter que obedecer para você cumprir isso no seu dia a dia. Então, essa obediência, ela está muito ligada para mim à disciplina, né? Porque justamente a disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não quer fazer. Então, o dia a dia da gente, nós somos militares, ele vai nos testar nesse sentido, né? Buscarmos a disciplina o tempo todo, buscarmos ser obedientes, né? Para que possamos desenvolver a nossa liderança. Porque à medida que nós vamos passando por esses processos, passando por treinamentos, passando por cursos, e nos tornando pessoas melhores, inclusive, né, resolvendo nossos problemas, entendendo que a gente pode, né, sempre estar nos aperfeiçoando, sempre melhorando. Então, à medida que nós vamos passando por esse processo, eu sempre falo para o seguinte, que quando nós passamos por certas dificuldades, nós passamos também a entender o problema dos outros. Nós passamos a ter mais empatia por algumas situações. Então eu sempre falo que quando eu estou passo por um treinamento e depois eu vejo outra pessoa passando por determinado treinamento, eu tenho mais empatia por aquela pessoa e eu tenho mais empatia pelos problemas, tenho mais empatia. Então eu começo a desenvolver em mim justamente para me tornar um bom líder, porque a empatia você se coloca no lugar do outro. Você já passou por aquilo, você sofreu, você entende que o outro está sofrendo, você entende que aquilo é necessário num determinado processo de treinamento, de especialização, mas você passa a ser mais sereno e ensinar melhor aquela pessoa. Então, e aí, à medida que, olha só, você passa por esse processo, amanhã, quando você se tornar líder, você vai se tornar um líder melhor. Porque você aprendeu a suportar o processo, você aprendeu a obedecer aquilo que tinha. Eu já recebi ordens que eu dizia assim: não, esse cara tá maluco, esse cara tá mandando fazer isso, que maluquice é essa? Mas, de tanto ser forçado a entender que esse princípio da obediência e da disciplina é extremamente importante. Não é porque, por mais que você olhe assim, não, esse cara tá maluco, mas você entende assim, não, mas esse cara é líder, ele passou já. Então, por exemplo, eu sou capitão, mas eu tenho um major que está acima de mim, que tem 10 anos de instituição na minha frente, que já passou por muito mais coisas que eu. Então, quando ele manda alguma coisa, às vezes eu falo assim, major. Mas eu olho assim, mas eu falo assim, pô, mas o cara é major, pô, o cara já passou por diversos cursos, o cara já tá 10 anos na minha frente na instituição. Então, eu tenho que obedecer. Então, lá na academia militar, a gente fala o seguinte: cadetes, irei comandar, aprender a obedecer. Então, o processo de formação é aprender a obedecer, porque lá na frente você vai comandar. Então, para nós que somos oficiais, né, principalmente nas estruturas militarizadas, nós que somos oficiais, nós temos que aprender a obedecer desde cedo, para que possamos nos tornar bons líderes, possamos ter empatia no processo, inclusive, de formação de um outro líder, né, para que possamos ter essa disciplina ali enraizada do nosso dia a dia. Fazer o que tem que ser feito. Mesmo que muitas vezes aquilo ali vai ser ruim ou a gente não vai concordar. Mas fazer o que tem que ser feito. É o famoso dipirona, né? É o remédio amargo que ninguém quer tomar. Vai ter que tomar para poder se desenvolver. Então, assim, a disciplina, a obediência, hierarquia, né? Essa resiliência. Então,
Então a gente vê que tem competências aí que são exigidas por um liderado para que a gente alcance essa posição de liderança. Então, a gente já está pegando aqui, fazendo umas Vai anotando aí, vai anotando. E eu quero fazer uma observação. É tão bom ser liderado? Liderar é um processo muito bom. Eu gosto de ser líder, eu gosto. Mas eu também gosto de ser liderado. Eu já passei por algumas situações, eu vou trazer um exemplo aqui bem prático. Certa feita em ali Jacuípe, estávamos numa operação já voltando para a base, né? Eu com meu pelotão ali em torno de 5 equipes, com 4 homens, 20 homens mais ou menos. E aí do nada um alerta geral no rádio dizendo que tinha ocorrendo uma troca de tiros num posto ali próximo a um condomínio ali do Parque de Jacuípe. E que aquele ladrão não conseguiu fugir e fez ali os funcionários de reféns. 8 reféns. E aí nós fomos lá para poder pedir, a unidade local pediu o nosso apoio, né? Nós como unidade especializada fomos lá, fizemos o cerco, chamamos o BOP demorou para chegar, mas chegou, né, o horário já por volta ali de 11 horas da noite, a distância, enfim. Mas aí o major e o coronel que estavam de supervisores na região ligavam para mim e falavam assim: Pessoa, né? Meu nome é no militarismo, Capitão Pessoa. Então o major ligava para mim: Pessoa, eu vou aí no local. Eu fiz: Não venha. Mas por que eu fiz? Não venha. Sabe por quê? Porque eu preciso de alguém acima de mim que esteja fora do cenário, que esteja fora da cena, olhando o todo e que consiga me liderar, inclusive olhando as lacunas que eu estou deixando. Então eu falei isso pra ele, ele chegou a tomar um choque. Eu falei assim: não venha na cena, não venha no cenário, não venha no teatro de operações. Eu preciso do senhor fora, porque eu preciso do senhor me liderando. Eu preciso que o senhor esteja fora e olhando o que eu preciso resolver. Então tem coisas que eu preciso resolver que por eu estar aqui dentro da ação, talvez eu não veja. Mas o senhor vai ver. O tenente-coronel que está acima do senhor, que tem mais experiência, inclusive, do que eu, o senhor, vai ver ainda mais coisas. Então, nessa estrutura hierárquica, a gente precisa entender o papel de cada um. Eu estou aqui como operador, tenente, vai chegar na época eu era tenente, chegou um outro capitão ali junto comigo, ombro a ombro, para, né, poder resolver o problema. Mas foi muito bom, porque no final da ocorrência deu tudo certo. E realmente tiveram coisas que o próprio major no outro dia chegou para mim assim: nossa, aquela sua palavra foi muito importante, porque eu de fora pude ver coisas realmente que você não estava vendo e se eu tivesse talvez lá, eu teria entrado, que a gente chama no imã da ação, ficado ali no momento só olhando aquilo ali. Mas no final os reféns foram liberados, o assaltante foi preso, foi conduzido para a delegacia. Então, mas o desfecho da ocorrência foi possível porque nessa estrutura hierárquica, né, e a gente aprender a obedecer, é bom ser liderado. Cara, olha que maravilhoso, né? Eu tô pensando o seguinte, imagina que a obediência bíblica, ela é fruto do amor. Então, aquele que obedece é aquele que me ama. Então, se a gente entender que a obediência, ela é fruto, ela é um lugar de amor, e jogando isso para a liderança, a voz que eu vou ouvir do meu líder precisa ser uma voz de confiança. Eu preciso estar seguro em alguém que cuida de mim, que tem um olhar de cuidado, de amor. Imagina se você tem que confiar no cara que não gosta de você. Você não se sente seguro para combater aquilo ali. Então, e é alguém que está vendo de fora. Então, pensando Deus é a pessoa que está sempre vendo a gente de fora. E ele está falando: confia, só me obedece, porque eu estou vendo o todo. Você está no imã da operação, né? Isso, você está sendo movido por aquilo que você está vendo, físico. Mas o Senhor, ele está de fora, enxergando toda a situação, entendendo o passado, o presente e o futuro. Então, essa questão da obediência é algo que o Senhor nos exige. É impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é uma expressão. Eu não consigo ser obediente sem fé naquele que comanda todas as coisas, que controla todas as coisas. Então, esse entendimento que a gente pode trazer para a nossa vida, que nós somos soldados de Deus, sabe? E que a gente precisa entender tudo isso. E na obediência ser um lugar bom. Você falou, é bom ser liderado. É bom ter alguém que cuida da gente. É bom ter alguém que está trazendo uma visão no sentido de amor. Só que esse é o mundo ideal. Esse é um mundo onde eu tenho um Deus que é o meu general, que é o meu Senhor, mas ele é meu pai, ele é meu bom pai. Dentro do nosso contexto real da nossa vida, nem todo líder é um bom líder, né? E a nossa provocação aqui é exatamente que o corpo de Cristo entenda a autoridade que está sobre ele para que nós possamos exercer o governo
nas esferas da sociedade, para que aqueles a qual a gente comanda e a gente lidera possam viver essa experiência, sabe, de líderes que estão preocupados com o todo, não são egoístas, eles não estão só preocupados em assumir novos cargos e aumentar a vida. A questão do líder, ele tem uma missão, e nós somos líderes, e nós precisamos estar se preparando para este lugar, para cuidar de pessoas, para trazer a paz, para ser a manifestação da justiça de Deus. Isso é maravilhoso, Carlinhos. Você falou um tema aí importante, eu não tinha parado para pensar, mas agora que você tocou no assunto, sobre ter um líder ruim. Ah, Carlinhos, você já teve? Tive. Na carreira você vai ter alguns. Mas aí eu vou falar para vocês que até os meus colegas de turma, e às vezes até em algumas situações, né, dizem assim, cara, você é um cara muito esperto. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, porque por causa da sua disciplina, você muitas vezes, naquele momento, por exemplo, eu era cabo e tinha um sargento que era muito difícil de lidar. Mas, por eu ser extremamente disciplinado, os caras falavam assim, nossa, por causa da sua disciplina, você consegue convencer o sargento a fazer, em tese, o que você acha que é bom. Então, assim, porque você vai numa forma tão disciplinada, né? Com serenidade, e porque aí eu tô falando de baixo para cima, né? Porque às vezes a gente tá falando só de liderança, mas quando você é liderado e tá sendo liderado por uma pessoa difícil, como você convence essa pessoa difícil a fazer muitas vezes o que é certo, né? O seu poder de convencimento, ou até mesmo daquela pessoa se tornar uma pessoa melhor. Porque olha só, nós estamos falando de líderes, né? Tratando seus liderados. Mas você já pensou como liderado poder tratar o seu líder? E esse papel você só consegue se você estiver em paz, se você for uma pessoa disciplinada, se você for uma pessoa obediente. Porque até na hora de você questionar o seu líder, se você está achando que ele está cometendo algum equívoco, e isso inclusive acontece nas operações, de você pegar, às vezes, por exemplo, uma operação conjunta com outras unidades, e um oficial mais antigo que você às vezes não tem aquela proximidade, ou não tem, e você vai ter que trazer algum ponto divergente daquilo ali, com disciplina, com tranquilidade, com serenidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca trouxe um contraponto para que não fosse ouvido. Olha, existe um fenômeno que chama o neurônio espelho. Significa o quê? Quando eu me aproximo de você, a gente meio que sincroniza. Aquele que tem a influência maior consegue trazer à tona. Então, e aí eu, pensando nisso, vamos lembrar de Davi e Saul. O Senhor coloca Davi, ele já tinha sido ungido para ser o próximo rei, e coloca ele na casa de Saul. Saul era o líder da época, mas ele já tinha desagradado o coração do Senhor. E Davi estava sendo preparado. E o Senhor colocou ele aonde? Na casa de Saul. E ele passou por várias situações, tipo, de morte mesmo. Saul queria matar, ele foi o pior líder que Davi poderia, humanamente pensando, que Davi poderia ter. Mas esse foi o lugar que Deus colocou. E nos momentos que Davi estava ali, ele era sereno, e ele era obediente, ele era disciplinado, era nessa hora que ele conseguia tirar o melhor de Saul. Era a hora que Saul pedia desculpa, e aí ele conseguia se arrepender. Mas em outros momentos Saul estava jogando duro. Mas aquela foi a escola que Deus colocou Davi para que ele fosse o grande conquistador. E a gente precisa entender que esses líderes ruins é como, eu já ouvi falar isso, do tipo assim, Deus colocou Davi na casa de Saul para tirar o Saul de dentro de Davi. Para já eliminar esse mau líder, essa intenção egoísta de subir sozinho, para que ele pudesse exercer a liderança dele no país de Israel. Então, eu acho que isso fica muito nítido para a gente. É você, talvez, tirar uma liderança autoritarista, né, de uma liderança com autoridade. Né? Então, assim, você tem autoridade sobre o que você está falando, o que você está fazendo, as pessoas te respeitam pelo que você é, pelo que você exala, pelo que você fala, sem você efetivamente dizer, não, você tem que me respeitar porque eu sou capitão. Não precisa. Isso. As pessoas têm que te respeitar porque você, em sua essência, é um bom líder. Né? Então, nós somos forjados a perder um pouco dessa característica autoritária, impositiva, para nos tornarmos pessoas que têm autoridade por meio de outros atributos. Né, esses atributos cristãos, que Davi foi forjado, né, por meio do exemplo de Saul. Tipo assim, ó, tô te mostrando aquilo que você não deve ser. Você tá vendo? É esse comportamento que eu não quero que você seja. Porque a partir do momento que você tem atitudes, comportamentos, exerça a liderança de modo diferente, lá na frente a gente vê, a Bíblia cita o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Então ele foi sendo trabalhado, forjado,
adaptado e moldado ali, porque ele viveu de fato na prática uma liderança talvez. Não, e o grande líder que não saía para uma batalha sem consultar o Senhor. Então ele era um homem de oração, né? E Carlinhos traz isso. A primeira coisa que você precisa ter suas disciplinas espirituais. Você precisa buscar o Senhor. E a gente vê isso na vida de Davi, porque ele sempre ia baseado na palavra daquele que o amava e que sabia, tinha um contexto, e que era sereno, e que era o príncipe da paz. Exatamente. E nós não podemos esquecer que um dos grandes papéis do líder, por mais que as pessoas não entendam, mas é servir, né? Nós temos que servir. Eu digo isso que hoje, por exemplo, eu passei como tenente 9 anos comandando pelotão, né? Eu já tive pelotão de torno de 32 homens, né? Então, quando, por exemplo, um outro comandante de pelotão tirava férias, eu já cheguei a comandar 60 e poucos homens, né? Em operações, né? Dioturnamente, né? Que o serviço da polícia não para. E aí hoje, depois de 9 anos como tenente, eu sou capitão há um ano, mais de um ano. E aí está acontecendo algo muito interessante, porque quando eu me tornei capitão, eu fui para a gestão da unidade. Eu deixei de ser comandante de pelotão e me tornei chefe do administrativo. E é uma coisa muito boa. Por quê? Porque eu fui 9 anos operacional, rua, comandante de pelotão, e agora eu estou fazendo gestão administrativa de toda a minha unidade. Então o que é que está acontecendo? Eu estou podendo servir melhor a minha unidade. Porque eu coloquei o pé, como a gente fez, coloquei o pé na lama, passei por dificuldades, locais difíceis para dormir, questões de estrutura, equipamento, armamento. Só que agora eu sou o gestor. Então, eu entendo o que o cara passa lá na ponta, na prática. Então, para mim, tá sendo uma coisa assim fantástica. Porque eu sou líder, mas o meu papel é servir a minha tropa. É poder que eles tenham uma melhor logística, porque eu sei quais são as dificuldades. Então, poder servir melhor na parte operacional para eles é ter uma boa logística. E como eu entendo da parte operacional, eu estou fazendo a melhor logística para que eles possam operar da melhor maneira. Porque aí era uma das minhas vontades. Assim, não, quando eu for capitão, eu espero ser um bom gestor, porque eu estou vendo as dificuldades no dia a dia. Então hoje, o meu desafio todos os dias é tipo assim, como eu posso servir melhor a minha tropa? Servir o soldado, o sargento, o cabo, o subtenente e o tenente que eu fui que está lá no dia a dia operando. Hoje eu sou capitão, mas não é simplesmente sou capitão, agora eu vou ser servido. Não, pelo contrário, eu sou capitão, estou subindo o degrau e agora eu vou servir mais ainda, porque a administração da unidade de 113 homens está na minha mão. Então meu papel é servir. Uau, que maravilha. E a gente já tá caminhando, né, pro final do nosso podcast, para você ficar com gostinho aí de querer mais história. E eu quero uma história. Qual foi a que você teve mais medo? Rapaz, então, a história que eu tive mais medo. Vou contar duas, né? Uma do Haiti. Eu acredito que o Haiti foi muito desafiador pela própria idade, né? 21 anos. Então, no final da missão, nós tínhamos uma responsabilidade de trabalhar na segurança das eleições do país, né? Olha só, um país está em guerra, primeiras eleições ali, né? Então nós tínhamos esse papel de fazer essa segurança das eleições. Então, as eleições sendo tudo ok, mas sendo ruim, poderia o país entrar numa outra guerra. Mas abrindo parênteses, eu sei que, por exemplo, no Haiti, a questão espiritual ela é muito forte, porque ela tem a questão do voodoo, né? Ela tem Isso. Uma realidade espiritual muito pesada. Exatamente. Eu posso dizer para vocês que não é brincadeira. A gente vê coisas que a gente fala assim, não é possível, eu tô sonhando, eu tô tendo alucinações. Porque é muito pesado, né? Essa coisa espiritual lá é muito pesado. É física, né? É mais do que espiritual. Exatamente. As coisas acontecem mesmo. Materializa. Rituais, é coisa assim que realmente você olha e você faz, não é possível, eu tô vendo coisa. Feitiçaria, bruxaria, Exatamente. Tudo isso. Você vê coisa assim, você não, tô vendo coisa, não é possível. Mas realmente acontece. Então, já tinha esse peso. Então, nesse final aí da minha missão, já próximo ali dos 6 meses, nós tivemos essa operação e nós fomos para uma ilha onde nenhum exército tinha pisado. Então nós fomos para uma ilha, inclusive sem mapa, para chegar nos pontos, para levar essas urnas, não é? E éramos 4 homens, né, em cada equipe, com a sua viatura, com os mantimentos. Lá não tinha comida, não tinha água, então levamos tudo. Só que era um lugar que, tipo assim, desconhecido. Então nós fomos para fazer a segurança das eleições, levamos as urnas desses lugares. E assim,
muito desafiador, porque nós tínhamos que chegar no local. O inglês não há lá, é crioulo e francês, então a gente falava, mas falava muito pouco. Então não tinha tradutor, você tinha que se comunicar ali com as pessoas no local, não é? Confiar naquelas pessoas que estavam ali para que você pudesse montar a sua base. Passamos 6 dias nesse local, não é? Só 4 homens, onde, tipo assim, literalmente era 2 acordados e 2 dormindo. 2 acordados e 2 dormindo. Nunca ficava os 4 dormindo, ou somente um acordado. Eram 2 acordados para 2 dormir. Porque eles Então, também não confiavam em vocês, né? exatamente. Então nós ficamos 6 dias ali porque a gente fala, ó, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos aqui fazer segurança, nós mantivemos contato ali com o líder local onde tinha as urnas, nós tínhamos que acompanhar aquele processo eleitoral, né, que não é brincadeira, né, para que tudo ocorresse bem. E ali nós estávamos numa ilha, então assim foram 8 equipes que foram dispostas ali naquela ilha. E literalmente, no final dessa missão, quando nós concluímos tudo, pegamos as urnas, né, retornamos inclusive, né, conseguimos voltar uma parte de balsa e outra parte de helicóptero com essas urnas por questão de segurança, né? Mas quando nós chegamos, nós somos dispensados nos próximos 10, 15 dias para repor as energias, para descansar, porque uma coisa muito física, espiritual, né? Muito, que exigiu muito da gente. Então foram 6, 7 dias ali quase, né? De muita tensão. Exaustão, vigilância. Porque literalmente era um ambiente que você não conhecia, não sabia o que poderia acontecer. Então assim, e no Haiti existiam forças locais, né? As gangues locais, que eram contra esse processo, né? Que preferiam caos. Então, a gente ficava ali o tempo todo atento, porque a gente não sabia se a gente poderia ser atacado, se a gente poderia, né, passar por alguma situação. E estávamos num lugar que, por exemplo, para ajuda chegar, seria coisa de horas. Então, literalmente, quase sem comunicação, isolados, onde nós dependíamos um dos outros, 4 homens. Então, foi uma operação das operações mais difíceis que eu já passei. Porque realmente nós tínhamos que confiar um no outro, né, e saber que ali nós estávamos prontos para tudo, né, porque nós não sabíamos o que poderia acontecer. Então, realmente foi uma das operações mais difíceis e que mais me marcou, porque aí teve muitas coisas, né? Nesse caminho aí, você, para tomar banho, você tem que levar uma pessoa com você para tomar banho, e você tem que pegar um copinho num local para tomar banho, porque não tem água, então você vai usar a garrafinha, um copinho, né? Para ir ao banheiro, você tem que também ter sempre uma pessoa ali com você. Então, eram coisas que deixavam aquele clima tenso, né? E que exigia realmente muita condição física e mental, né? Espiritual, para você, inclusive, não surtar, né? Porque você tem que estar ali pronto para operar. E eu acho que fora isso, você tá lá fazendo algo muito incrível, muito digno, mas você tem uma família aqui. Isso. Né? Você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem amigos, e tudo isso colabora, né? E você, Carlinhos, além de capitão, é marido de Aninha, é pai de Cauã, e eu acredito que isso hoje pesa, né, mais pra você. A questão de você ter se tornado pai e você saber o que é encarar uma rua, o que é encarar uma guerra. Como é que você lida, né, com essa questão? Então, a família é algo que a gente, para mim, né, é extremamente importante, porque eu sempre falo, desde quando eu entrei no exército, sempre quando eu fui para essas operações, eu sempre falo que o meu lar é o meu ninho, né? É o lugar para onde eu quero voltar. É o lugar onde eu posso descansar, é o seio da família onde eu posso descansar, né? Então isso, quando era somente eu e a Aninha, era uma coisa. Com ela e com o Cauã já fica mais forte isso. Então, toda vez que eu vou operar, vou para as operações, vou para o meu trabalho, vou acompanhar a tropa em alguma situação, não é sempre aquela vontade de voltar para casa, né? Que o nosso lar seja realmente um lar de harmonia, um lar de tranquilidade, né? Que a gente possa voltar para casa. Então, eu sempre participo dessas atividades, sempre com aquele gostinho de voltar para casa, né? Para ver a família, para ver. Quando eu estava no Haiti, eu não era casado ainda. Então era minha mãe, minhas irmãs, né? Então a vontade de voltar para casa, eu sempre dizia, nossa, eu quero voltar para casa, eu quero cumprir a minha missão, mas eu quero voltar para casa, não é? Porque é muito bom a gente poder cumprir nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas atividades, o nosso chamado, mas voltar para nossa casa, para nossa família, para o nosso lar, descansar e estar naquele aconchego, né? Com nosso, seja com nossa mãe, nossos irmãos, irmãs, ou com nossa esposa, nossos filhos. Então isso é muito forte, e aí é sempre bom a gente ter esse lá como nosso cantinho, nosso aconchego ali para voltar para casa depois de um dia difícil, muitas vezes. Muito bom, muito bom. Nossa, legal. De fato, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, né? Ou seja,
Eu tenho ali meu porto seguro, minha fé, meu lugar onde meu amparo. É o E a lugar confiança de que Deus está cuidando deles, né? exato. Quando você está cumprindo a sua missão, se você não tiver tranquilidade, de novo, acho que a palavra desse podcast hoje foi serenidade, para você cumprir a sua missão, confiando no Senhor de que está guardando e cuidando de todas as coisas, seria bem difícil. E aí vai a pergunta final. Você, pai, sempre foi líder de adolescente, sempre cuidou dessa galera, dessa geração. A pergunta é o seguinte: pelo que você daria a vida para essa geração no seguinte, para que eles cumprissem um sonho ou para que eles fossem protegidos de algo? Qual seria o seu sonho para essa geração, para qual o seu filho faz parte? O meu sonho para essa geração é que eles entendam que o altar do Senhor é extremamente importante, né? Porque eu falo isso por mim, né? Estar no altar do Senhor, estar ali envolvido com a comunidade, envolvido com as coisas de Deus, não é? Nos trata no nosso dia a dia, nos torna pessoas melhores, nos tornam pessoas ali que vivam em comunidade, que consigam sonhar e que consigam entender que Deus está acima de todas as coisas, né? E esse que você falou é muito interessante porque todas as minhas orações eu sempre tenho uma frase comigo que eu falo assim, ó: Senhor, eu tenho uma certeza que tu tem cuidado de cada um de nós. Amém. Então, para essa geração, para os adolescentes, eu sempre falo isso. Eu falo, rapaz, sabe qual a certeza que você tem que ter no seu coração? É que Deus está cuidando de você. Porque se você tiver essa certeza no seu coração, você vai ter tranquilidade, serenidade para ter uma vida. Porque hoje, assim, nós temos. Essa galera tá vindo com muita informação. É rede social, celular, é computador, é televisão, bombardeados de Há uma informação. guerra, né? Eles estão debaixo de uma guerra. Exatamente. Então, assim, como eu comecei falando sobre o acampamento, eu fiquei assim, impressionado com as crianças de 7 a 10 anos, o tanto de informações que eles têm. Mas eu também percebi que em alguns momentos eu falei isso pra eles. Eu falei assim: olha, vocês têm muita informação, mas vocês precisam entender que existe. Qual é o filtro que vocês têm que ter na vida de vocês? É a certeza que Deus tem cuidado de cada um de vocês, de cada um de nós. Porque se você tentar absorver tudo, você não vai conseguir. Você vai surtar, você não vai conseguir. Porque a gente tinha, eu acho que determinado, assim, a geração, a galera dos 20 anos, 30 anos, tem uma velocidade das coisas. Essa galera que tá vindo agora com 10, 12, 14 anos, já tem outra velocidade. É muito rápido as informações circulam. Então, às vezes, aquilo ali gera uma tensão para eles de querer as coisas com muita velocidade. E é normal, porque é a velocidade das coisas. Mas, pra mim, eu acho que é uma das grandes sacadas que eu deixo sempre pra eles quando eu tenho umas conversas é assim: rapaz, eu sei que você tem muita informação, mas entenda que Deus tem cuidado de você. Entenda que seu coração precisa estar no altar e ter a certeza que Deus está cuidando de você. Porque aí sim as coisas vão acontecer na sua vida como você quer, né? Às vezes vão acontecer coisas que vocês não querem, mas que vão ser importantes nesse processo de aprendizado, mas que para que você se torne um adulto amanhã, com essa certeza no seu coração, que independente do que as coisas estejam acontecendo no mundo, Deus tem cuidado de você. E que seu coração esteja no altar do Senhor, que busque ser cuidado pelo Senhor. Ou seja, que ele não se perca, né? Ao Exatamente. longo do caminho. Porque se ele for olhar todas as informações e absorver, mas aí ele tem que pensar o que Deus realmente quer pra mim, né? Mas como é que você sabe o que é uma pessoa quer pra você? Por exemplo, se eu tiver aqui com uma relação de proximidade com a Cacá, por exemplo, eu só vou saber o que ela quer pra minha vida se eu estiver conversando com ela, se eu estiver próximo dela. E essa relação aqui tem que ser a nossa relação com Deus. Eu só vou saber o que Deus quer pra minha vida se eu estiver próximo dele, que é justamente essa questão do altar. Então, muito mais do que tanta informação, se vai ser isso, se vai ser aquilo, ou de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, essa geração precisa estar no altar do Senhor todos os dias, porque eles vão ser muito mais desafiados do que eu, com certeza. Porque eles vão ter tanta informação que eles vão saber para onde eu vou, né? Pra gente, por exemplo, às vezes, talvez em algum momento lá atrás, foi mais fácil, porque nós tínhamos uma certa janela. Agora eles não tem essa janela. A janela, tipo, ampliou 10 mil vezes, vamos pensar assim. Então isso gera muitas vezes confusão na cabeça do adolescente, né? Então, para que eu possa dizer assim, trabalhei com muitos anos com adolescente e hoje, tendo a oportunidade de falar para eles, eu digo assim: olha,
Seu coração tem que estar no Senhor. Busque o que o Senhor quer para você. Estar no altar do Senhor vai te dar esse direcionamento. E você vai poder ter um filtro daquilo que realmente vai compensar ou não na sua vida. Vai valer a pena ou não. Porque Deus vai te direcionar. Então essa é a mensagem que eu diria para eles. Eu acho que essa mensagem cabe a todos nós, né? A todos nós. Carlinhos, foi maravilhoso. Eu tô aqui querendo conversar mais, mas a gente vai ficar por aqui nessa manhã. Obrigadão, cara. Obrigado. Sua vida é uma Obrigado pela inspiração para oportunidade. nós. Obrigado, Meu irmão. Henrique. Obrigadão. Bom demais também, cara. Tava esperando mais umas piadinhas. Mas Fica pra próxima. fica pra próxima. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, né? É muito importante essa mensagem que a gente tá trazendo aqui. E se junte a esse movimento de trazer a consciência no reino de Deus, que nós somos missionários, que nós precisamos cumprir a nossa missão de instituir o reino de Deus aqui na Terra. E é isso. Até mais. Valeu.